milagres acontecer durante esta semana. Dunamis vai ser liberado sobre sua vida. A palavra reveladora mostrará para você uma grande revelação. Eu não sei se tem esse versículo aí não, mas eu vou deixar um versículo da sua palavra. Posso, meu pastor? Lucas 10:19. Lucas 10:19. Eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Amém? Senhor, nós colocamos a Tua palavra na Tua presença, que o Senhor nos ajude a entender, nos ajude a ministrar, para que mais uma vez o Seu nome seja glorificado. Nós colocamos a dependência completa do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Queridos, imagine a seguinte situação: um caminhão com 30 toneladas vem andando na rua, e lá na frente tem um guarda de trânsito e manda esse caminhão parar. Quem tem mais força, o guarda ou o caminhão? Quem tem mais força, o guarda ou o caminhão? Se o motorista daquele caminhão falar assim: eu vou esmagar aquele guardinha agora, se ele não sair do meio da rua, e acelerar, ele esmaga ou não esmaga? Ele esmaga. Mas normalmente ele faz isso? Não. Mesmo ele tendo em mãos um veículo tão forte, tão potente, na hora que aquele guardinha, ele vê ali aquele uniforme e ele manda o caminhão parar, ele para imediatamente, porque o caminhão tem força, mas o guarda tem autoridade. Diga: autoridade. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite, sobre a autoridade da igreja. Quem aqui é a igreja do Senhor Jesus? Diga amém. Amém. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Queridos, a definição de autoridade é direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer, ou ainda é a entidade que detém esse direito de poder. Então essa é a definição natural de autoridade. Essa palavra que nós vamos falar hoje, o diabo odeia ela, ele faz de tudo para que ela não seja ensinada, não seja pregada nas igrejas, porque o diabo não quer que você conheça qual é a autoridade que Deus já te deu. Tudo começou lá em Gênesis 1:26, projeta para nós Gênesis 1:26, onde diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine, diga comigo, domine. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e assim por diante. Deus criou o homem para dominar. Não dominar outro homem, mas para dominar sobre o planeta Terra, sobre esse planeta que Deus nos deu. Deus nos colocou aqui nesse planeta para sermos representantes deles aqui neste planeta. Lá em Hebreus, no capítulo 2, a partir do versículo 6, Hebreus 2:6, diz assim: mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Então essa é a nossa posição, onde tudo está sujeito aqui nessa terra, debaixo dos nossos pés. Essa é a posição original que Deus nos colocou neste planeta. Mas por causa do diabo, por causa do pecado, nós perdemos a autoridade. Quando o homem pecou, ele entregou a autoridade que Deus tinha dado para ele, ele entregou para o diabo. Quando Jesus é tentado por Satanás, lá em Lucas capítulo 4, versículo 5 em diante, então a Bíblia fala que o diabo leva Jesus num lugar muito alto ali, e no versículo 6, no versículo 5 ele fala assim, que ele mostrou todos os reinos deste mundo. No versículo 6 o diabo falou assim para Jesus: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dar a quem eu quiser. Quem que deu a autoridade desse mundo para o diabo? Foi Deus? Não, Deus não deu nada para o diabo. Quem deu autoridade para o diabo reinar nesse mundo foi a humanidade caída.
Então, quando o diabo fala para Jesus que eu tenho essa autoridade, isso me foi dado, Jesus não refuta Satanás. Jesus não fala, mentira, você é mentiroso, você não tem essa autoridade, porque Jesus sabia que ele tinha essa autoridade. Infelizmente, isso é uma verdade. Então, queridos, lá em 2 Pedro 2,19 fala que o homem, ele se torna escravo daquilo que o domina. Então, por exemplo, Deus colocou nesse planeta algumas plantas para o nosso benefício, como por exemplo, a cana de açúcar. Deus colocou a cana de açúcar para você fazer açúcar, para você colocar no seu café, para você colocar no seu refrigerante, no seu suco. Mas o homem, ele pegou aquilo ali, transformou em álcool e criou uma bebida que destrói muitos lares. Então o homem se torna escravo daquilo, do vício. Deus criou uma planta chamada tabaco. A folha dessa planta é um excelente inseticida. Se tiver problema com insetos no seu jardim, pega a folha de tabaco, deixa de molho 24 horas, pega aquele sumo ali e borrifa no seu jardim, não tem nem inseto que vai beirar ali. Mas o homem pegou a folha de tabaco e fez um cigarro, e pessoas estão morrendo todos os anos por causa do vício do tabaco, do cigarro. Então o homem está se tornando escravo daquilo que ele deveria o quê? Dominar. Mas nós temos que entender que Jesus veio para reverter essa situação. Oh, glória! Jesus veio para nos devolver a autoridade que um dia eu perdi. Lá em Lucas 10,19 é o versículo que o profeta disse. Lá em Lucas 10,19 Jesus disse assim: eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes falará. Então essa autoridade que Jesus resgatou, a autoridade que ele fala para pisar sobre cobras e escorpiões, ele não está falando para quando você vê uma cobra que é para você pisar nela. Isso aqui é uma analogia a demônios. Então o que Jesus está dando a autoridade para a igreja, que é para nós exercermos ela, para que os demônios não exerçam mais poder e autoridade sobre nós. Então essa autoridade você recebeu no primeiro dia que você entregou sua vida a Jesus. Naquele dia você recebeu essa autoridade. Muitas pessoas pensam: não, eu vou lá para o pastor orar na minha casa porque o pastor tem autoridade. Você tem a mesma autoridade que eu tenho. Eu não tenho nenhuma autoridade mais do que você. Lá em Isaías 54,17 diz: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Então, queridos, nós temos que entender que Jesus já nos deu essa autoridade. E qual que é a chave para nós exercermos essa autoridade? Está lá em Marcos 16, a partir do versículo 17. Em Marcos 16:17 diz assim: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Diga: no nome de Jesus eu expulsarei demônios. Eu falarei novas línguas. Eu pegarei serpente. E se beber algum veneno mortal, não me fará mal. Eu imporei as mãos sobre doentes e eles ficarão curados. Queridos, a chave para a nossa autoridade está no nome de Jesus. Está no nome de Jesus, porque quando eu entrego a minha vida para Ele, eu sou dele e Ele é meu. Então nós temos que entender que quando nós falamos sobre o nome de Jesus, a autoridade desse nome já se manifesta naquele ambiente. Em João 14, do 13 em diante, diz assim, Jesus dizendo: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O nome de Jesus é uma procuração que nós recebemos do Senhor. E como funciona uma procuração? Quando eu quero vender um carro, eu posso falar assim: pastor Alex, eu tenho esse carro para vender, vende ele para mim. Eu vou viajar, eu vou ficar 3 meses fora, mas eu vou deixar aqui o carro, o documento, o recibo e uma procuração. Então, quando ele vender o carro que está no meu nome, na hora de ir lá no cartório, passar para o nome do comprador, ele vai assinar, mas o cartório vai falar assim: peraí, mas o documento aqui não é você que é o titular, é o tal de Rafael, mas eu tenho uma procuração aqui, para assinar no nome dele. O cartório vai aceitar na hora, porque eu dei uma autoridade que eu tinha para ele. Jesus te deu uma procuração, falando assim: agora vocês, igreja, têm a mesma autoridade que aleluia! Quando Jesus estava aqui, ele expulsava os demônios. Então, quando você chegar na sua casa, você vê uma situação, você tem que exercer a autoridade que ele te deu.
Você tem que falar: Satanás, em nome de Jesus, eu não te aceito mais aqui na minha casa. Enfermidade, em nome de Jesus, eu te repreendo na minha casa. Espírito de pobreza e miséria que acompanha a minha família, em nome de Jesus, eu repreendo. E todos os dias você deve exercer a sua autoridade. Porque enquanto nós não exercemos essa autoridade, o inimigo, ele é intruso, ele vai continuar ali, rondando. Queridos, quando eu entendi essa palavra alguns anos atrás, e eu entendi qual que é o nosso papel de igreja aqui nessa cidade, você começa a ser dominado por um espírito de ousadia que vem da parte do Senhor. Há alguns anos atrás tinha uma festa aqui em Rio Verde, promovida por um motoclube, e essa festa promovia uma bagunça na cidade. As pessoas vinham de fora, eu não tenho nada contra o motoclube nem contra a moto, eu sou motoqueiro, gosto muito de moto, mas a festa que eles faziam, as pessoas vinham para se drogar, eles andavam de madrugada aí pelado, homem e mulher pelado nas motos, aí fazendo uma algaçada, orgias. Eu falei: não é possível que essa cidade não tenha uma igreja que vai se levantar contra isso. Eu chamei alguns irmãos ali e falei: irmão, nós temos que levantar, temos que orar, temos que cancelar isso. E ele falou: estou com você, pastor, bora lá. E naquele ano ia ter a festa, e aquele clube ali de motoqueiro marcaram ali o local onde ia ser a festa, alugaram um clube, contrataram uma banda que ia cantar umas músicas satânicas aí, e nós fomos lá na semana antes. Nós pegamos um algodãozinho, enchemos com óleo ungido, oramos naquele lugar, repreendemos, pegamos aquele óleo ungido e jogamos lá dentro daquele local, e aqueles irmãos ali. E aí, o que aconteceu? Um dia antes da festa, o juiz que tinha aqui no Rio Verde falou: esse ano não vai ter festa, acabou a bagunça. Por quê? Porque nós, no nome de Jesus, ligamos no mundo espiritual e a festa acabou aqui nessa cidade. Em nome de Jesus, naquele ano não teve festa. Naquele mesmo ano, foi marcado aqui nessa cidade um show da Ivete Sangalo. Eu falei: não pode ter esse show aqui, porque o que vai ter ali não agrada a Deus. Eu chamei aqueles irmãos: vamos lá orar, vamos. A festa vai ser no parque de exposição. Nós fomos lá fora, nós oramos, declaramos cancelada no nome de Jesus. Pegamos o algodãozinho com óleo ungido e jogamos lá dentro. Quando foi no dia do show, as arquibancadas estavam lotadas ali, mas antes da cantora entrar, uma arquibancada caiu. Ninguém se machucou, mas o show foi cancelado. Queridos, essa é a autoridade que nós temos. É essa autoridade que nós temos que exercer. Você tem que exercer essa autoridade na sua casa, porque o Senhor já te entregou. É essa autoridade. Em Colossenses, no capítulo 1, do versículo 15, fala assim, versículo 15 em diante. Ele está falando sobre Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Diga: eu sou o corpo. Jesus é a cabeça. Queridos, não tem como a cabeça ser desconectada do corpo. Isso não é o corpo. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo dele aqui na terra. A autoridade que ele tem, ele compartilha conosco, para que nessa terra continuamos a exercer o poder, o domínio que Deus entregou para o ser humano, de representarmos ele aqui nessa terra, para que o reino dele seja estabelecido. Em Mateus 28:18, Jesus disse assim: então Jesus aproximou-se dele e disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então toda a autoridade que Jesus tem, ela já está comigo e com você. Diga comigo: toda a autoridade que Jesus tem, ele compartilha comigo. Tem famílias, querido, que o bisavô morreu de câncer, o avô morreu de câncer, o pai morreu de câncer, mas você não vai morrer de câncer. Aleluia! Porque você vai declarar que em nome de Jesus, essa doença não vai atingir você mais. Muitas pessoas entregam a vida a Jesus e têm uma vida sofrida, porque eles vão ser salvos, porque têm fé em Jesus, mas tem uma vida onde o diabo continua exercendo uma autoridade ali, porque eles não sabem exercer a autoridade que tem. 2 Coríntios 10, 3 em diante fala assim: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Nós temos que entender que a nossa luta não é como as pessoas lutam, como as pessoas fazem. Versículo 4 fala: as armas
com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, se você tem um vizinho que ele tem um problema, faz algo que te agrada, o que você tem que fazer primeiro? Entender que a sua guerra não é contra a carne e sangue. As nossas armas são poderosas. A nossa arma é a palavra de Deus. A nossa arma é o poder que está no nome de Jesus. Se você tem um chefe ali que te persegue, um colega que te persegue, eles não são seus inimigos. O seu inimigo é o diabo. Você tem que chegar na sua empresa e falar assim: a partir de hoje, Satanás, você não vai mais me importunar, porque em nome de Jesus eu rejeito as suas afrontas. E dia após dia o inimigo vai recuando, até que ele perde toda a autoridade, e você começa a desfrutar aquilo que Deus tem para você. Olha só como é que a Bíblia nos mostra a posição que nós estamos. Em Efésios 2,6 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo, e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Nós estamos diante de Deus já ao lado de Jesus. Isso vai se consumar de fato quando você for embora dessa terra, mas o mundo espiritual já estiver ali ao lado de Jesus, exercendo governo e domínio sobre a terra junto com Ele, queridos. Então, lá em Mateus 10, versículo 8, Jesus disse assim, um comando para nós, igreja: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Então, qual que é o comando para nós? Na autoridade do nome de Jesus, curar os enfermos. Tem alguém enfermo na sua casa, o primeiro a orar com essa pessoa tem que ser você. O primeiro a colocar a mão e falar assim: enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus. A partir daí você vai declarar a cura e tomar posse da cura que o Senhor já te deu. Amém? Então, amados, quando Jesus nos ordenou isso, Ele deixou um princípio muito importante para que nós possamos exercer essa autoridade, que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, versículo 7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, quando eu submeto a Deus, por que vocês estão aqui? Porque vocês querem se submeter a Deus. Nós poderíamos estar em tantos lugares, fazendo tantas outras coisas. Nós abrimos mão de tudo para estarmos na casa do Senhor, nos submetendo a Ele. Então, isso significa que eu posso resistir ao diabo. O diabo, queridos, ele é teimoso. Muitas vezes você repreende, ele não vai sair na hora, porque a Bíblia fala que eu preciso resistir a ele. E se eu resistir, ele vai fugir, ele vai embora. E como que nós exercemos essa autoridade? Nós exercemos essa autoridade quando nós primeiro acreditamos nela e quando nós colocamos em prática. Se ao sair daqui você colocar em prática, o Espírito Santo vai confirmar na sua vida que essa autoridade vai ser compartilhada com você. Essa autoridade vai começar a exercer frutos práticos na sua vida. Lá em 1 João 4,4 diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, se maior é aquele que está em mim, por que eu vou temer o inimigo? Por que eu vou temer o diabo? O pastor Kenneth Hagin, um pastor americano que ele já morreu, mas ele foi muito usado por Deus para trazer muitas revelações para nós. Durante o tempo que ele esteve nessa terra, Jesus apareceu para ele durante sete ocasiões diferentes. E numa dessas ocasiões, Jesus apareceu para ele. Jesus estava ali ensinando coisas espirituais para ele e conversando com ele. E ele fala que de repente apareceu um demônio em forma de um macaquinho. E Jesus conversando disse que esse demônio começava a correr para lá e para cá e gritar. E ele esperava, que Jesus fizesse alguma coisa para repreender aquele demônio ali gritando na sala e fazendo aquela algazarra. E por fim ele falou assim: Jesus, se o demônio está aqui, você não vai fazer nada. Jesus falou assim: meu filho, eu já fiz a minha parte, agora você que tem que fazer a sua. Eu não vou mais repreender o diabo, agora é vocês que vão repreender. Eu já dei essa autoridade para a minha igreja. Então, queridos, agora é a hora de nós, igreja, na autoridade que Ele nos deu, repreendermos toda a força do diabo aqui nessa terra. Em Romanos 8,31 diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, como é que o diabo vai te resistir?
Como é que o diabo vai resistir o poder do nome de Jesus que já foi entregue a nós, queridos? Quando você sair de viagem, né? Às vezes você vai pegar ali uma rodovia e essa rodovia tem a fama de ser uma rodovia que tem muitos acidentes. Você vai falar assim: eu não vou me acidentar. Eu declaro em nome de Jesus que eu vou sair daqui, eu vou chegar lá em paz. E assim vai acontecer, porque a palavra de Deus nos promete que os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor e nos guardam. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 16, tem um diálogo de Jesus com os seus apóstolos. Nesse diálogo ali, Jesus perguntou: quem que as pessoas dizem que eu sou? Que eu sou? Aí os apóstolos falaram assim: uns falam que o Senhor é João Batista, uns falam que o Senhor é um profeta e tal. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí no versículo 16, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Queridos, entenda como é que foi esse diálogo. Pedro, ele não chamava Pedro, ele chamava Simão. E Jesus falou assim, no versículo 18: eu digo que você, Simão, é Pedro. Pedro significa pedra. Petros, né? Pedra. Você é uma pedra, mas sobre essa rocha. Você é uma pedra que faz parte de uma rocha. Jesus é a rocha. Sobre essa rocha, Jesus está falando dele, eu edificarei a minha igreja. Você está edificado sobre uma rocha, que é Jesus. A rocha, ela é inabalável. A figura da rocha é algo firme que não se abala. Vem chuva, vem vento, mas ela não se abala. Nós somos pedras, porque somos partes de uma grande rocha, que é Jesus. E no versículo 18, Jesus falou assim: que as portas do inferno não poderão contra nós. É essa autoridade que já nos foi dada. É essa autoridade que nós temos que exercer todos os dias da nossa vida, enquanto estivermos aqui como igreja, para que o reino de Deus seja implantado nessa terra. Para concluir a minha palavra, eu quero terminar aqui com uma história real que aconteceu na Inglaterra, há muitos anos atrás. Um pastor, ele foi orar com uma irmã, uma senhora da sua igreja, estava muito doente, muito enferma. Essa senhora era muito pobre, morava numa casinha lá na periferia, um barracãozinho caindo aos pedaços. Ela não tinha esposo, não tinha filhos, não tinha ninguém, ela morava sozinha. E o pastor chegou ali para orar com essa irmã que estava muito enferma. E quando ele entrou na casinha dela ali, aquele barracãozinho caindo aos pedaços, ele orou com ela. E aí ele ajudou ela a sentar na cama. E ele olhou para a parede e ele viu um quadro. E ele perguntou: irmã, o que é esse quadro aqui na parede? Ela falou assim: eu trabalhei muitos anos para uma família muito rica, mas aí eu me aposentei, e aí, como gratidão, a senhora que me empregou ali, minha empregadora, me deu esse papel. Eu não sei ler, não sei o que está escrito aí, mas eu coloquei nesse quadro porque tinha a assinatura dela, eu gostava muito dela. E o pastor falou assim: minha querida, esse aqui é um título de uma propriedade que vale muito dinheiro. Ela te deu um presente. Você é rica e você não sabe. Você está aqui morando nesse casarão velho. Isso aqui, ela te deu uma propriedade que vale muito dinheiro. E o pastor ajudou essa irmã a tomar posse daquela propriedade que já era dela por direito. E por muitos anos aquela senhora viveu numa miséria, sendo que ela tinha direito a uma grande herança. E infelizmente muitos cristãos vão passar nessa terra desse jeito, vivendo uma vida atormentada, porque não conhecem o direito que você tem, a autoridade que você tem. Então, amados, a partir de hoje, saia daqui exercendo a autoridade no nome de Jesus que Ele te deu. Não aceite mais o diabo se andar na sua família. Não aceite mais enfermidade na sua casa.
todos os dias, exerça a sua autoridade para que possamos viver como vitoriosos na presença de Deus. Quero convidar os irmãos a colocar de pé. Queria pedir para o louvor cantar novamente aquela música A Poder do Nome de Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus. Vá para mim, Mateus 13, verso número 12. Mateus 13, 12. A quem tem será dado. A quem tem será dado. Você acredita que você tem autoridade? Presta bastante atenção. Você acredita que você é próspero? Você acredita que você é abençoado? Você acredita que você é feliz? Porque preste atenção, se tiver uma área na sua vida na qual o diabo consegue tirar daquilo que ele entregou na cruz, o diabo começa a crescer. Então a Bíblia está dizendo: quem
tem lhe será dado, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lucas capítulo de número 7, verso número 50. Lucas 7, 50. Jesus disse à mulher: sua fé diga forte, a minha fé me salvou. O pastor disse: não tem nada a ver com ele. Uma mulher chega diante do Senhor, um homem, e esse homem estava infelizmente com uma enfermidade, uma lepra. Ele olha para Jesus e disse: se quiseres, o Senhor pode glorificar-me. E eu digo amém. Amém. Aquele homem estava com dúvida se Jesus queria purificá-lo. E ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus olhou para ele e disse: sim, eu quero te purificar. Porque dele vem o sim e o amém. Então presta atenção. Não tem a ver comigo, não tem a ver mais com Jesus. Tem a ver se você acredita e se você tem fé. Olha o que ele fala para a mulher: vai, a tua fé que te salvou. Não fui eu fiz uma obra na cruz e você acreditou em mim. E por acreditar em mim, a sua fé que você colocou em mim, essa te salvou. Tem alguém que acredita que Deus já te entregou autoridade aqui hoje? Tem alguém aqui que acredita? Vou te dar exemplo. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com a sua gloriosa riqueza. Você consegue acreditar que hoje Jesus está suprindo o vazio do seu coração? Você consegue acreditar que Jesus vai suprir as necessidades financeiras? Então não ore dizendo: Pai, me dá. Diga: eu tenho. Porque o tenho é o presente, é o verbo presente, é o dia de hoje. E eu tenho é uma semente. Porque aquele que tem, lhe será dado. Aquele que tem, lhe será dado. Diga: eu tenho fé, saúde, paz, alegria, prosperidade. Diga: em todas as áreas eu tenho abundância, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga: eu tenho e mais. Diga mais forte: diga: e muito mais me será dado. Alguém acredita que ele é fiel? Se prepare na Iavá, eu quero ir na Bassúbia, para os grandes banquetes que ele vai te colocar. Se prepare, porque quem não te deu valor não vai voltar para trás. Deus vai colocar algo novo na sua vida. Deus vai colocar algo novo na sua história. Alguém crê comigo? Levante a mão. Diga: eu quero viver algo novo. Juntos, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Olha pra cá, passa sua mão. Tem gente aqui dentro esqueceu da autoridade, esqueceu que você é filho. Você não está mais congregando, você cansou da religião. Aqui não é religião, aqui é relacionamento com Deus. Eu tenho birra de religião, eu tenho relacionamento com Jesus. Você está afastado, você está afastado da presença de Deus por causa da religião. E hoje você quer voltar a ter um relacionamento com Jesus. Eu não estou te chamando para ser crente, eu estou te chamando para a vida eterna. Quem não é membro dessa igreja, a partir de hoje, você quer membrar e voltar a servir a Deus, levanta a tua mão bem alto, eu quero orar por você. Vem aqui, meu filho, vem aqui, minha filha, vem aqui, vem, pode vir, deixa eu orar com você. Dá um grito de glória nessa igreja. Vem,
e fala assim: vamos voltar a servir a Deus. Cadê esse homem? Pega na mão da tua mulher e vem servir a Deus, porque tem um tempo novo na presença do Todo-Poderoso para a tua casa, para a tua família. Eu quero viver algo novo na para-chuva calamanchonévia. Faz meu coração arder. Levante as suas mãos. Vamos receber cada um desses amados e amadas do Senhor. Aleluia. Levanta a mão para essa criança. Levanta a mão para essa criança. Espírito de enfermidade, Exumirim, eu te dou uma ordem: anemia do inferno, solte esta criança. Decandai, ofende a sébia e ajuda. Vive eu e meneovácia. Toda anemia do inferno seja quebrada essa criança. Senhor, domine ela. Deus, em nome de Jesus, nós recebemos cada um desses irmãos em Cristo Jesus. Nos abençoamos. Sejam eles envolvidos numa graça poderosa, uma unção poderosa, uma unção poderosa, uma unção poderosa, uma unção poderosa. Quebra todo jugo, todo tamborim tocado com algo novo. Meu coração arde, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo. Tem nobreza. Eu recebo cada um destes amados irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos a este lugar, a esta igreja, a igreja do avivamento. Deus abençoe, seja bem-vindo. Faz o coração, abraça lá, olha pra mim, abraça lá. Todo medo desaparecer, fazendo sobre mim eu vou amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder. Escute. Essa criança que vem cá consagrar, já vamos encerrar todos juntos. Quem aqui acredita no poder de Deus? Escute, quarta-feira eu vou gastar mais um pouquinho de tempo na oração, na revelação, para Deus operar decretos de milagre neste lugar. Nós vamos apresentar essa criança diante do altar do Senhor. Fica aqui do meu lado, homem. Fala o nome completo dele. João Vicente Maraú. Levante as suas mãos. Como ministro do Evangelho, eu consagro, dedico todos os dias da vida dessa criança em teu altar. Livra ele, meu Pai, da bala perdida, da meningite, da operação maligna, do espírito da enfermidade. Que todos os dias dele sejam consagrados ao Senhor. Que ele cresça em sabedoria e estatura diante dos homens e do Senhor. Que a graça domine ele sirva ao Senhor em espírito e em verdade. Peço sabedoria aos pais para conduzi-los no caminho do Senhor, e então eles não se desviarão. Pai, nós abençoamos esta casa, este lar, e eu declaro: você e a sua casa servirá ao Senhor. Eu vos abençoo com a bênção de Abraão, e eu uso consagrando ele em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Tem alguém que quer batizar agora? Eu não sou batizado, eu quero batizar agora. Tem alguém nessa igreja que não é batizado? Seu sonho é ser batizado. Se você quiser ser batizado agora, saia do teu lugar. Vai molhar, mas a água vai enxugar e o selo profético vai ficar. Tem alguém? Levanta a sua mão e vem correndo aqui. Vamos encerrar. Olha para o irmão que está do teu lado. Fala: quarta-feira
eu espero você. Fala para ele, convida o periquito, o papagaio, as galinhas, os filhos pequenos para a igreja do avivamento. Olha para cá, não sai ninguém que eu vou abençoar a tua vida. Quem acredita em revelação? Fala, meu filho. Você quer batizar? Hã? Vem aqui correndo, dá um pause, vai correndo. Vem aqui, vem. Tirou. Tirou? Tem dinheiro aqui não? Se tiver, põe aqui. Tem não? Vira aqui do lado. Vai batizar agora. Na beca, correndo. Não sai não, vamos encerrar agora. Levanta a mão. Presta atenção que eu vou ensinar algo para você. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será? O batismo não é para quem merece. O batismo é para quem crê. Se for para batizar quem merece, ninguém pode ser batizado. O batismo não é para santo. O batismo é para ele tornar você santo. Vai batizar? Pode vir aqui, meu filho. Hoje é noite de salvação. Aleluia! Quer batizar? Fica ali, meu irmão. Traz o balde. Dá glória nessa igreja. Dá glória. Marcos 16, escute, bem baixinho. Diga para mim, diga quem? Me ajude para ser muito profético. Diga quem? Crer. Ali está falando obedecer? Não. Ali está falando ser bonito? Não. Ser feio? Não. Pobre? Rico? Não. Quem crer, acreditar e for batizar, o batismo é um ato simbólico. O batismo em si mesmo não tem poder para salvar, mas é uma confissão de fé. Você acredita que Jesus morreu na cruz do Calvário por você? Olha para cá que eu vou falar mais uma vez. Profeta, mas batizar no balde. Baptismo é a palavra grega que significa aspersão ou imersão. Tem que batizar no rio para os pecados ir embora. Não é o rio que leva o pecado embora, é Jesus na cruz do Calvário. Levanta a tua mão, escute bem baixinho agora. Eu vou falar até 3. Quantos anos você tem? Você quer ser batizado? Quantos anos você tem? 8. Você tem 8. Você vai esperar mais um pouquinho, tá? Você precisa ter 12, tá? Mas que lindo. Olha para cá. Eu vou contar até 3. Vocês vão falar o nome de vocês bem alto para Jesus ouvir. 1, 2, 3. Olha para mim, você vai falar assim: sim. Vocês acreditam que por meio da fé em Jesus vocês são salvos? Sim. Acredita que pela graça, sem merecer, mas por colocar a fé em Jesus vocês são salvos? Sim. Vocês acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Diante do vosso testemunho e da igreja aqui presente, como ministro do Evangelho, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.